Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas da Educação de Jovens e Adultos, especificamente as turmas do módulo 4, da nossa rede do município do Recife. Então, hoje nós contamos aqui com a ajuda da Karen, que está aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós vamos dar continuidade à temática que a gente vem desenvolvendo ao longo desse mês. Mês de novembro é um mês que tem uma data muito importante, o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E é exatamente sobre esse dia que nós vamos falar na aula de hoje. Para a nossa aula ter início, a gente vai começar assistindo um vídeo, um vídeo curto, e eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Aí eu já vou pedir para o meu querido colega da produção, Davinho, dar o play aí, por favor, DJ, para a gente assistir o vídeo. Davinho, que trabalha em dupla com a Stephanie. Equipe, maravilhosa. Vamos lá. Pois bem, esse foi o vídeo curtinho, uma animação com alguns textos sobre a história de Zumbi dos Palmares. Então vamos passar aqui. Ajuda aí, produção, a dar o clique para o próximo slide. Aí, que a gente, quando grava essas coisas ao vivo, a gente passa por essas questões. Pronto, aí a produção vai avançar. É isso aí. O que é que a gente extrai do vídeo? Nós vimos que o vídeo ele fala um pouco sobre a história de Zumbi dos Palmares. Então, mas vocês sabem quem foi Zumbi? Então, Zumbi, a gente vai resumir um pouquinho o que é que o vídeo nos mostrou sobre a história de Zumbi dos Palmares. Primeira coisa, Zumbi foi um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista ou escravagista. É um líder quilombola brasileiro, foi o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi o maior dos quilombos do período colonial. Então a gente vai tentar entender o que era um quilombo depois. Zumbi nasceu então, à época, era a capitania de Pernambuco, em uma região que pertence hoje ao município de União dos Palmares. Município esse que fica no estado de Alagoas. Inclusive as construções, algumas construções da época do Quilombo de Palmares, na região onde estava localizado o Quilombo, em União dos Palmares, ainda permanece ali, e algumas foram revitalizadas e elas recebem visitantes ao longo do ano para verem como eram as instalações. Então aqui, município de Alagoas, aí vizinho do estado de Pernambuco, e ali está
a localização em vermelho aí do município de União dos Palmares, onde ficava aí o quilombo de Palmares. E aqui a gente tem um mapa antigo que mostra a localização de União dos Palmares, né, em Alagoas. Veja, Zumbi nasceu na região da Serra da Barriga, né, que é a capitania do estado de Pernambuco, a atual União dos Palmares, Alagoas. Livre, ele nasceu livre no ano de 1655, porém, ele foi capturado e entregue, né, ao padre missionário português Antônio Melo quando tinha aproximadamente 6 anos. Então ele nasceu com outro nome, né, um nome africano, mas foi batizado Francisco, né? Então Zumbi ele recebeu os sacramentos, né, católicos, aprendeu português e latim e ajudava diariamente na celebração da missa. Mas por volta de 1678, inclusive 300 anos antes do meu nascimento, nasci em 1978, o governador da capitania de Pernambuco, né, se aproximou do líder de Palmares, né, que à época era o Ganga Zumba, com oferta de paz, né? Mas o que é que foi oferecido? Em troca da paz ali entre os quilombolas, né, e os colonos ali portugueses, né, os donos de engenho, foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos e a proposta foi aceita, né, pelo líder Ganga Zumba, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou ali a liderança de Ganga Zumba, né? E nesse sentido, a gente vai ter uma revolta ali, principalmente após a morte de Ganga Zumba, quando Zumbi assume, né, a liderança de Palmares, e a gente vai ter ele liderando um processo ali contra, né, a escravização, né, dos negros africanos que estavam aqui no Brasil, mas com a expedição de Domingos Jorge Velho, o quilombo de Palmares vai ser destruído. Então o próprio Zumbi vai ser morto, né, e como a gente viu no vídeo, vai ser decapitado e a sua cabeça vai ser exposta em Recife para acabar com a ideia de que o Zumbi era imortal. Então, por que a gente fala de Zumbi? Porque hoje nós vamos conhecer sobre o Dia da Consciência Negra e sua importância e a gente já começa, né, fazendo esse paralelo, né, porque o Dia da Consciência Negra ele está associado à figura do Zumbi dos Palmares. Mas você sabe por que existe o Dia da Consciência Negra? Então, veja, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro e foi criado em 2003 como efeméride incluída no calendário escolar, ou seja, como uma data, né, que merece ser resgatada, né? Foi instituído oficialmente, né, por meio da Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Um detalhe, o dia 20 de novembro ele é considerado feriado em vários estados, né, no Brasil, e mais ou menos em cerca de 1.000 cidades. Geralmente essas cidades são cidades com uma grande, né, participação na população de descendentes de quilombolas, né, que eram os antigos habitantes dos quilombos. Então, no estado de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, ela foi instituída aí o feriado, por meio de decretos estaduais, né? Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade é de cada Câmara dos Vereadores, que decide se haverá ou não feriado no município. Quando o estado aderiu à lei, né, transformando o dia em feriado, por tabela, todos os municípios, né, daquele estado, eles também seguem o feriado. Mas quando isso não acontece, né, então fica a critério de cada Câmara Municipal daqueles referidos estados adotarem ou não a data como um feriado. Okay? Outra questão importante, o objetivo, né, da data, né, é dedicar-se àquele dia à reflexão sobre a inserção do negro e da negra, né, na sociedade brasileira. Então a gente tem que lembrar que a nossa colonização foi uma colonização europeia, né, branca europeia, por meio dos portugueses, que quando chegaram aqui eles se depararam com os povos originários, né, as tribos indígenas que aqui já existiam, mas um pouco tempo depois eles trouxeram para cá os primeiros
escravos, né, africanos. Então, o resultado disso, da junção dessas 3 etnias, será um processo de miscigenação que vai constituir o povo brasileiro. Então, todos nós, brasileiros e brasileiras, somos resultado de um processo histórico aí de miscigenação de 3 etnias: o branco europeu português, o indígena, né, brasileiro, que já existia aqui, e o negro africano. Então, a mistura dessas 3 etnias, hoje nós temos, né, a constituição do povo brasileiro. Outra coisa, a data ela foi escolhida por coincidir como o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, ou seja, 20 de novembro de 1695 é a data que acredita-se, né, que Zumbi ele tenha morrido, né? Então, nesse sentido, em homenagem à morte, né, do líder do maior quilombo que a gente teve no Brasil, que foi o Quilombo de Palmares, dedicou-se a data, né, como Dia da Consciência Negra, né? Então, o Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. Vejam só, hoje, no nosso país, a gente tem uma maioria da população, cerca de 54%, né, da população brasileira, constituída de pretos e pardos, ou seja, descendentes mais diretos, né, do sangue africano, sangue indígena. Então, nesse sentido, né, a data ela vem exatamente para tentar resgatar a importância dessa população para a construção da nossa sociedade. A data, dentre outras coisas, traz aí, para reflexão questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, a inclusão de negros e negras na sociedade e a cultura afro-brasileira, bem como a promoção de fóruns, debates, discussões, né, para a valorização da população e da cultura africana, né? E vale a gente enfatizar também que é importante a gente refletir sobre tudo isso. Apesar do fato de que nós temos na nossa população uma maioria de pretos e pardos, mas essa população, infelizmente, ainda carrega sobre si a chaga, né, a mazela do racismo. Vale enfatizar também, né, que essa valorização da população negra, né, no nosso território é porque se dá também pela contribuição dessa população, né, em vários setores, né, da nossa sociedade, na cultura, na própria linguagem, né, na questão da alimentação, né. Quando a gente fala cultura, a gente associa aí a alimentação, as tradições, né, as festividades. Então, vale a pena a gente estar relembrando, né, essas questões. Vamos até lembrar uma própria questão específica, né, das nossas turmas de educação de jovens e adultos. Nós temos nas nossas turmas uma grande parcela, né, dos nossos alunos e alunas da EJA, pertencentes, né, às comunidades negras, né, são pessoas negras, né, ou pardas, né? Então, vale a gente enfatizar tudo isso. E lembrar que o nosso país, infelizmente, ele carregou, né, a questão da escravidão durante mais de 350 anos. Então, se a gente leva em consideração a data, né, do 21 de abril de 1500 como data da chegada dos portugueses aqui no Brasil, e todo o processo colonial que se deu a partir daí, somente em 1888 a gente vai ter a assinatura da Lei Áurea, né, que é a lei que vai conceder a liberdade para os negros e negras. Porém, vale lembrar, e o Dia da Consciência Negra ele serve para isso também, que apesar de a escravidão ter acabado aqui no Brasil em 1888, mas as consequências desse processo, né, que se fazem presentes aí pelo racismo, né, o racismo estrutural, ainda se apresentam, né, muito fortes na nossa sociedade.
e a data, né, do 20 de novembro, ela serve também para trazer à memória isso e servir como um estímulo à luta para que essas questões elas sejam superadas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É isso, pessoal. Próxima aula a gente continua com mais uma temática associada a essa questão. Agradecer a Karen e tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.